iniciando aqui. Então, pessoal, muito boa noite para todo mundo. Eu sou a Gabriela, eu vou estar conduzindo aqui essa apresentação sobre planejamento financeiro pessoal para vocês. Eu sou planejadora financeira do Grupo Primo. Eu passei por uma transição de carreira também, como muitos de vocês, vim de uma área bem diferente, mas sempre gostei de finanças e me identifiquei bastante com essa nova profissão aí. E por estar podendo contribuir para as pessoas aí com conhecimentos que eu aplico na minha própria vida, que eu adquiri aí ao longo da minha trajetória, no planejamento financeiro pessoal de cada um também, é bem gratificante. Então, eu vou passando aqui, deixa eu ver se eu consigo, acho que eu vou ter que mudar minha tela para eu poder ver vocês e compartilhar aqui. Bom, pessoal, eu gosto de começar com uma frase do Bruno Perini, no livro dele. O Bruno Perini, para quem não conhece, ele é um influenciador de finanças, e ele escreveu um livro chamado Em Nome do Povo, e uma frase bem legal que ele exemplifica aqui a importância da gente estar focando na nossa vida financeira é que a gente pode estar passando por várias fases na nossa vida, a gente pode estar passando por várias carreiras, mudando de várias formas ao longo da nossa vida aí. Mas uma coisa não muda, né? O fato de que a gente tem que lidar com dinheiro a vida inteira. Então, esse conhecimento é um dos mais importantes que a gente tem para carregar aí ao longo da nossa trajetória, porque em todo momento a gente vai estar precisando gerenciar nossos recursos, né? Então, aqui nessa tela de ciclo de vida, a gente tem um panorama aí de como que a gente desenvolve, né, nossa trajetória financeira, iniciando aí com uma educação, né, financeira que hoje a gente sabe que é meio deficitária nas escolas, a gente acaba tendo que buscar em outros lugares, né, para estar se informando e entendendo melhor como fazer essa gestão. A gente vai adquirindo a nossa carreira, encontra um emprego que começa a ser remunerado. Então, a gente passa aí dos 20 aos 50 anos construindo o nosso patrimônio. É uma fase super importante, onde a gente vai estar buscando formas de maximizar, de otimizar esse patrimônio. É uma fase onde a gente vai estar construindo família, onde a gente vai ter as maiores necessidades aí, né, de ter filhos, ter que educar filhos, né, e então é uma fase super importante. E aí, em seguida, a gente já passa para uma fase mais conservadora, aí onde a gente passa a consolidar o patrimônio, se preocupa um pouco com a proteção, né, dele, de você estar garantindo que ele esteja seguro ali, desenvolvendo de acordo com a inflação, e estar em locais onde ele possa estar sendo multiplicado, né, investidos, aplicados, né, de forma que ele esteja ali crescendo e de forma segura. E a partir, né, dos 65, hoje está variando bastante a fase onde a gente passa a ser remunerado, né, a gente se aposenta e vive de renda, né, vive desses recursos aí que a gente adquire e construiu e consolidou ao longo da vida. Vou passar aqui. Bom, no geral, nós nos dividimos em 3 tipos de pessoas. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas, comentários, podem levantar a mão, abrir o microfone e fiquem à vontade, tá, gente? Não vamos se limitar aqui, esperar eu parar de falar, não, tá? Eu vou olhar para o lado, cada vez que eu olho aqui é para ver vocês aqui, tá?
que eu tô com a segunda tela. Então, aqui, como eu estava dizendo, a gente se divide em 3 tipos de pessoas. Aqueles que já conseguem separar o seu dinheirinho aí de forma organizada, a gente consegue separar aquele montante no começo ou no final do mês para estar investindo, para estar construindo aquele patrimônio que eu mostrei ali anteriormente. E já, né, tem essa disciplina. Aqueles que ficam no 0 a 0, né, que estão empatados, sempre ganhando e gastando a mesma coisa, né? Então, necessita aí de um gerenciamento melhor. E os endividados, que são aqueles que gastam mais do que ganham, né? E acabam adquirindo aí dívidas que podem complicar um pouco ao longo da vida aí, de você ter que pagar essas dívidas primeiro, ter que passar por um processo e depois passar a investir, né, esse patrimônio. Alguma coisa até aqui? Sérgio, eu vi que você entrou aí, tudo bem? Boa noite. Tá com o microfone fechado. Se quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade, tá? Boa noite, Gabi. Tudo bem? Entrei um pouquinho atrasado até. Joia, sem problema. Estamos juntos. Beleza. Bom, pessoal, então, aqui, qual que é a solução? Aquelas pessoas que conseguem poupar, ok, né? Elas já vão direto ali para a construção de uma reserva de emergência, para estar construindo os seus investimentos. Agora, aqueles outros 2 tipos de pessoas que ficam no 0 a 0 ou estão em dívidas, a gente tem 2 soluções aqui. Não existe nada que vai ser milagroso, não tem nenhum investimento que vai te render milhões, a loteria é muito difícil, não adianta não escolher atalho, o negócio é você saber gerenciar o seu patrimônio. E como é isso? Você teria que reduzir os seus custos, né? Fazer um mapeamento ali do seu fluxo de caixa, entender para onde está indo o seu dinheiro, fazer uma classificação desse orçamento todo, né? Do que está entrando e como está saindo. Fazer aquele mapeamento de planilha mesmo, de você estar identificando, né? Quais são os seus gastos, fazer essa análise bem detalhada, porque é muito importante, gente, quando a gente para olhar, anotar os nossos gastos diários, a gente se dá conta, né, do que está acontecendo. Não existe outra forma. E aí, né, analisa criticamente o que está acontecendo, o que você pode estar reduzindo, né, o que pode estar ajustando. Às vezes a gente faz alguma assinatura que não está utilizando, se esquece que está lá, você está pagando algo que não está fazendo sentido para você, né? Então, você tem que fazer essa gestão bem próxima aí. Ou então, outra forma, né, de você estar ajustando aí o seu padrão de vida, seria aumentar a sua renda, né? Você teria que buscar formas de se especializar na sua profissão atual, né? De forma que você consiga ter uma promoção, né? E aumentar a sua renda dessa forma. Ou então, se você não vê que na sua profissão você não vai caminhar mais para frente, né? Pense em outra, trocar de carreira, né? Fazer uma transição, buscar empregos que te adequem melhor, né? A sua realidade. E assim, o importante é nunca gastar mais do que se ganha. Se você vê que está ultrapassando, reduza o seu estilo de vida. Esse que é, acho que a mensagem principal dessa parte aqui. É temporário. Pensa que é algo temporário, que vai passar, que você vai se organizar. Aí, assim que você adquirir uma renda melhor, busque não gastar conforme essa melhoria de renda, mantenha aqueles gastos por um tempo, para você ter essa diferença,
de rentabilidade aí no teu fluxo de caixa, né, no teu orçamento. Vou passar para o próximo aqui. E aí, aqui a gente divide, né, o orçamento de 3 formas aí, que a gente pode estar fazendo essa organização, né, após você conseguir equilibrar, ou para poder conseguir equilibrar suas contas, né. Considerem aproximadamente de 40% a 60% dos seus gastos essenciais, da sua renda, aliás, desculpa, para gastos essenciais. 25 a 30% aí, direcione para o seu estilo de vida. E de 10 a 20% da sua renda, direcione para os seus objetivos futuros aí, para estar maximizando o seu patrimônio. Então, se você utilizar a sua renda todo mês e separá-la desta forma, te garanto que você vai conseguir ter uma evolução muito boa aí. Aí, como eu mencionei, né, a organização do seu orçamento é um primeiro passo, que é um dos mais importantes aí para você estar evoluindo. Aqui a gente tem uma planilha que eu posso estar mostrando ela mais tarde, né, no finalzinho da reunião eu apresento, que é a forma como você pode estar se organizando, né, daquela forma do slide anterior ali, separando os seus gastos essenciais, do estilo de vida e objetivos. O que seriam os gastos essenciais aí? Tudo que você necessita para sobrevivência, né? Um aluguel, moradia, água, luz, telefone, tudo que é essencial mesmo, né? O que a palavra já diz. Os próximos, né? No caso, o estilo de vida iria para aqueles gastos que você tem uma certa flexibilidade ali, né? São os gastos variáveis que você pode ser numa academia, um estudo, línguas que você está querendo estudar. A gente vai ver um pouquinho mais detalhado também nessa planilha. E ali, no outro ponto, são os investimentos, né? No caso dos objetivos, para você focar mais para investimentos para o seu futuro. E aí você constrói essa rotina, né, para estar eliminando gastos e direcionar esses recursos da melhor forma. Por que a gente fala isso? Porque a gente não tem noção do quanto que pequenos gastos podem se acumular e se transformar em algo gigantesco. Aqui é um pequeno exemplo que a gente deu de gasto por café. Um café de R$8, né, por dia. O que ele daria por mês, o que ele daria por ano, né? E o que esse valor em 10 anos, que eles seriam investidos, né? Que resultariam se eles fossem investidos. Então, pequenas economias aí podem fazer grandes diferenças, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que eu estou indo meio rápido, não sei, eu estou sentindo. Vocês estão bem quietos. As pessoas estão quietas, eu estou respondendo aqui. Você está respondendo o chat, porque eu não estou vendo o chat. Eu estou respondendo o chat aqui. Legal, obrigada, Sérgio. Hoje em dia, pessoal, tem bastante aplicativo que consegue fazer essa rastreabilidade aí do seu fluxo de caixa, né, para construir um orçamento já classificado, né. Deixa eu mostrar aqui no próximo slide como é que ele ficaria. Aqui que seria uma classificação das suas despesas, né, como eu mencionei, as despesas fixas ou obrigatórias, que são as indispensáveis para a sobrevivência, né, no caso, aluguel, tudo que é relacionado à moradia, né, energia, água, gás, internet, celular, supermercado. E as variáveis não obrigatórias, né, cursos, academia, convênio médico, lazer, né, tá entrando aqui viagens, que aí entraria naquele seu estilo de vida, né, que normalmente é onde a gente mexe quando a gente quer ajustar o orçamento aqui, né, para poder fazer essas reduções e
posteriormente utilizar dessa sobra para poder investir lá para o seu futuro. E aí, uma vez que você já conseguiu fazer essa separação, né, da sua renda, meu orçamento está super organizado, eu estou separando ele bonitinho lá nas minhas custos fixos, nos meus variáveis, no meu estilo de vida, está adequado à minha renda. Então, sobrou aquele montante, aqueles 10, 20% ali para que eu possa fazer os meus aportes, né? Para investimento para o futuro ou para projetos, né? Idealmente, pessoal, esses 10, 20% é aquele montante que você tem que pagar a si mesmo logo que você recebe o seu salário. Recebeu o seu salário, pague-se primeiro, né? Então, você vai pegar esse montante e vai... Qual que é o primeiro passo? Construir uma reserva de emergência. Então, o que é a reserva de emergência? É aquele montante que você precisa ter para casos que saem fora do seu orçamento. Bati o carro, não estava contando com esse custo para consertar meu carro agora. Então, né, você vai ter que utilizar da sua reserva. Né, aconteceu que eu precisei parar de trabalhar por um mês, sei lá, eu me machuquei, fiquei doente, e eu trabalho por conta, né, eu sou autônomo, minha renda depende totalmente do meu esforço, do meu trabalho, então eu vou ficar sem ganhar dinheiro aí por um mês, 2 meses, então vou ter que utilizar da minha reserva de emergência, né, isso é muito importante. E aí, a reserva, o que ela deve ser construída? Aqui eu falo de 6 a 12 meses do seu custo de vida. Normalmente, o custo de vida, a gente se baseia aqui nas despesas fixas, que é aquilo que você precisa para sobreviver. Eu preciso de R$2.000 para sobreviver, para pagar todas essas despesas aqui, então você vai juntar de 6 a 12 meses, aí R$12.000 a 24 aí, para poder estar mantendo esse seu estilo de vida, essa sua sobrevivência aí ao longo desse período que você não vai trabalhar, né, no caso. E aonde que você vai colocar esse dinheiro, né? A reserva de emergência, ela tem que estar disponível para você a hora que você necessitar, né? Porque normalmente esses casos são de extrema importância, de extrema necessidade, de extrema urgência, e aí você precisa estar fazendo a retirada, né, desse dinheiro de forma rápida. Você pegou algum carregador meu? Não. Sérgio, seu áudio está ligado. E você tem que colocar em algum lugar onde você consiga retirar com rapidez e seu dinheiro que fique seguro. Você não pode colocar em algo que tenha variação, que tenha flutuação de valor. E aí você pode estar perdendo dinheiro se você precisar retirar, né, no caso. O que significa, né, a liquidez? Você pode, o dinheiro pode estar sendo transformado, o recurso pode estar sendo transformado em dinheiro a qualquer momento. Um exemplo você não pode, se você tem um imóvel, eu coloquei minha reserva de emergência, é o meu imóvel. E aí você vai precisar de forma muito rápida desse dinheiro, eu vou precisar ficar sem trabalhar por 3 meses. Eu vou ter que vender o imóvel para poder recuperar esse dinheiro, para poder utilizar esse valor, né? Então, não tem liquidez, não é rápido essa transformação, né? É muito mais fácil você ter o dinheiro no banco ali a qualquer momento, você pode fazer uma transferência e está caindo na sua conta e você pode estar utilizando. Em ativos seguros, o que é a segurança? Aquilo que não tem volatilidade, que não varie de valor, né? No caso, se você investe em ações, por exemplo, você colocou lá no Bitcoin. Bitcoin varia também a todo momento. Agora a gente está numa queda, por exemplo, né? Se você tivesse colocado a sua reserva de emergência lá nos Bitcoins e você precisasse dela agora, e aí? Você vai retirar com todo esse prejuízo, né?
E então, aonde colocar? O que são os ativos seguros hoje, né? Seguros e com liquidez. O Tesouro Selic, né? Que é o investimento mais seguro aí após a poupança e com rentabilidade que está favorável, né? No caso, não. Hoje a poupança ela está com um rendimento muito pequeno. Se você deixar dinheiro só na poupança ali, você tem risco até de perder, né? Desvalorizar esse dinheiro, deixando lá. Então, o Tesouro Selic hoje é uma boa opção. Ou as caixinhas de CDB, né? Que rendem 100% do CDI, que tem a liquidez diária. É importante vocês se informarem com o banco se esses CDBs que vocês estão investindo têm liquidez diária e se são de instituições confiáveis, que são instituições conhecidas, seguras, já com uma solidez de mercado, que não vão ter o risco aí de estar quebrando e vocês precisarem utilizar esse dinheiro em momentos que ela não te favoreçam, né? Então, isso é importante. Se informem se aquele produto é seguro, se aquela instituição do produto que vocês estão investindo é segura. E dando um passo atrás, né, voltando lá para aquele outro tipo de pessoa que já adquiriu alguma dívida, que fez algum empréstimo de uma forma de um momento de necessidade, que não tinha reserva de emergência, ou precisou pagar um cartão, né? O que você deve fazer? Estar priorizando essa dívida, né? Você tem que procurar pagar o mais rápido possível. Juros de cartão de crédito evoluem mais do que qualquer coisa aí que vocês possam imaginar, é bem perigoso, né? Então, procurem pagar essas dívidas o mais rápido possível, fazendo aquela análise do seu orçamento, tirando, né, tentando equilibrar o seu orçamento de forma que você separe esse dinheiro para pagar as dívidas. E após o pagamento das dívidas que você vai iniciar ali na sua reserva de emergência. Então, antecipar as parcelas, se for possível, né, verificar com os bancos se existem formas de estarem reduzindo, né, se você antecipar parcelas, se eles conseguem algum valor mais interessante aí, negociar as tarifas, né, também com outras instituições, ver que se alguma outra instituição é mais favorável do que essa que você está com a dívida, para ver se você consegue, de alguma forma, estar cobrindo, né, e alinhar, né, como eu disse agora, fazer o seu estilo de vida para atingir o orçamento positivo e quitar as parcelas com as sobras. E aí, pessoal, aqui, esse é um slide para a gente refletir, né, do que para a gente não se desesperar, né, saindo correndo atrás de formas de investimento e como isso, aquilo, ou se preocupar de forma exagerada com o meio que a gente está vivendo, o momento do país, as guerras do mundo, né? Isso nada a gente pode controlar, né? Então, o que está sob o seu controle? O que importa na sua vida? Não sei se vocês já ouviram a Cristina, meu Deus, a CEO do Nubank, criadora do Nubank. Esqueci o sobrenome dela, gente. Ela fala sempre, foca no seu. Eu acho que essa frase aí é o que resume esse slide. Foca no seu. O que importa na sua vida? O que você pode fazer para mudar o seu comportamento e adequar o seu estilo de vida à sua renda? Quais as melhores decisões que você pode estar tomando no seu dia a dia para evitar aqueles gastos compulsivos, cedendo ao marketing que a gente vive bombardeado hoje na mídia, e
você consegue também ter essa gestão de longo prazo. Essa é sua responsabilidade, né? Você assumir que cada vez menos a gente vai estar podendo depender do INSS, e aí você precisa, de alguma forma, estar investindo o seu dinheiro de forma mais inteligente para que você tenha um aproveitamento lá na sua aposentadoria, né? Então, são coisas que estão ao nosso alcance, é o que a gente pode estar observando aí para estar influenciando ao longo da nossa vida, né? Outras coisas que a gente pode controlar aqui, o meu orçamento, os gastos, como eu disse, né, a reserva de emergência, definir metas na sua vida para que você se motive a estar investindo, se motive a estar reservando esse montante. Crie metas curtas, né, de curto prazo, para você poder estar se motivando diariamente e estar se presenteando em curtos prazos, né? Ah, eu quero fazer uma viagem ano que vem, então eu vou separar o meu dinheiro de aposentadoria e da minha viagem, né? Então, aí chega no momento da viagem, você tem a sua satisfação por ter conseguido já ter pago a sua viagem antes mesmo de embarcar, né? Isso é muito gostoso. E você não voltar com aquelas surpresas de cartão, né? E tudo mais. Então, assim, prestar atenção naquilo que você pode estar controlando, influenciando, né, no seu ambiente, nos seus gastos, no seu consumo, no seu dia a dia, e cada vez menos você prestar atenção e focar e dedicar energia nas coisas que você não consegue. Você não vai influenciar a inflação do Brasil, você não vai controlar a cotação do dólar, você não vai parar uma guerra, né, que está acontecendo. Então, tem que prestar atenção aí no que você está podendo colocar e direcionar a sua energia, e para evitar a ansiedade e evitar que você adquira as dívidas e complique mais ainda o seu dia a dia aí. Esse daqui era o último. Uhum. Parar de compartilhar aqui, assim a gente conversa um pouco. Posso falar um pouquinho? Claro, Sérgio, por favor. Tem alguns aqui que já me conhecem, aqui o Vitor Frade, aqui, que eu já vi o rosto dele, como é que é a Lady Mara, que parece que entrou agora. Bom, gente, eu acho a vida assim, você acumula, aí de repente fala, opa, eu quero comprar um carro, aí volta tudo a zero. Aí você começa a acumular de novo, etc e tal. Aí eu quero trocar de casa. Aí você tinha aquele dinheiro lá, pum, volta tudo a zero. Então, a vida é isso, é um serrote. A gente vai, volta a estaca zero. Vai, volta a estaca zero. Mas é assim. Não precisa, Sérgio. Quer dizer, não, peraí, não, você pode estar ganhando um pouco mais, quer dizer, gastando quando o serrote não precisa vir a zero. Não, eu estou dizendo, mas você sobe, desce, e as pessoas ir alargando o seu patrimônio, de uma certa forma. Eu vejo a coisa, vamos dizer, não, eu, vamos dizer, já conquistei muita coisa na minha vida. Mas a minha vida, ela sempre foi assim, vai aos pouquinhos e voltamos. Se você tivesse naquele ciclo inicial, eu traçaria um monte de bolinhas assim, mas a tangente por cima é sempre evolutiva. Não sei se vocês estão me compreendendo. Não tenho medo de voltar para trás e andar para frente. Eu acho que, em termos de reserva, mas ela tem que ter sempre metas alcançáveis, metas que você possa alcançar.
Agora, construir, vamos dizer, desejos, projetos inalcançáveis, é frustração na certa. Então, eu acho que planejamento é uma trilha, não é um trilho. É um sobe e desce. Dentro do que a Gabriela estava falando, está tudo certo na maneira de construir, vamos dizer, patrimônio, na maneira de gerir a vida. As recomendações são excelentes. É isso mesmo. Nós traçamos esse esboço juntos. Agora, não tenham medo de errar, não tenham medo de voltar para trás. É sempre olhando que a gente vai para frente. Você tem que sempre um recomeço, sempre um momento de começar. Voltou para trás, gastou tudo, ok, vamos continuar, né? Tenham sempre metas, tenham sempre um planejamento. Mas você fala, o meu planejamento deu errado. Os meus dão errado sempre. O planejamento dá errado. Né? Não é para dar, Sérgio. Não, mas dá errado, Planejamento, planejamento dá errado. O que dá certo, vamos dizer, é uma conta de engenharia no concreto armado, é aquilo ali. É certinho, você consegue fazer. Planejamento dá errado. Mas é porque é uma trilha, não é um trilho. É uma coisa que você persegue sempre. O planejamento é para ser construído e dinâmico. Então, não adianta você fazer um planejamento e botar ele na gaveta. Você tem que olhar sempre para ele. Pessoal, deixa eu compartilhar um negócio aqui. Pode dizer, onde que você não concorda? Não, eu vou mostrar o que você está falando, que, assim, não precisa ser esse serrote, né? É um negócio, o planejamento, uma gestão financeira, você se organiza, né? Dessa forma que eu disse, orçamento. Obviamente, né, gente? Sim, claro. Tem as coisas que acontecem. Tem que ser organizado. Mas, se você se organizar, se você pegar o seu orçamento, seguir dessa forma como eu expliquei, como eu mostrei, fazer o balanceamento, né? Deixar sobrar aquele seu dinheiro. O serrote, eu vou te mostrar onde está. Quer ver? Isso aqui é uma simulação, tá, pessoal? Não é de nenhuma pessoa. Isso, tinha um slide que a gente tinha bolado ontem, que tinha esse serrote claramente, mas é um outro além desse. Não é, não. Esse daqui é outra coisa. Esse é outra coisa, mas tinha um que tinha um serrote. Deixa eu explicar aquela parte da aposentadoria, como eu estava falando. A gente tem sempre assim. A aposentadoria é um montante fixo que você tem na sua cabeça, você determina quando você quer se aposentar e qual a sua renda que você quer ter lá na frente. E existe um cálculo para ser feito dessa forma. Mas eu não vou aprofundar, eu quero só que vocês entendam que você não precisa se afundar para poder retomar a todo momento, ao longo da vida. Isso aqui é uma curva que é a laranja, que é a aposentadoria. O azul é o que você tem que guardar, é aquele montante que eu falei, dos 10% a 20%, que você tem que guardar todo mês, para que ele renda e você se aposente lá com essa renda desejada que você quer tranquilamente viver lá na frente. Beleza, se tudo flui bem, se você não fizer mais nada na vida, você vai separar esse dinheiro, que ele diz aqui, que ele, nos cálculos, ele calcula para você, pode ser esses 10% a 20% que eu mencionei aí. Beleza. Mas aí, você vai querer fazer uma viagem, você vai querer construir uma casa, você vai querer comprar um carro, você vai querer ter vários projetos de vida. E aí é onde entra o serrote, onde você tem que se planejar com antecedência para esses eventos. Então, vamos supor, eu quero comprar um carro. Então, o seu carro vai custar 50 mil
e você vai comprar lá em 2017, 2027, eu estou voltando no tempo. Lá em 2027. Então, você vai guardar mais dinheiro, ao invés de guardar 2.000, você vai guardar um pouco a mais, para que você não prejudique a sua aposentadoria e nem prejudique o seu carro. Então, você vai pagar o seu carro e vai continuar se aposentando da forma como você quis. Se você olhar aqui, o teu carro tá feito numa compra dentro de 5 anos. Então, aqui chegou em 2027, você foi lá, consumiu, olha o serrote aqui. Tá vendo? Ele caiu e voltou a se acumular de forma que não prejudicou a sua aposentadoria. Entendem? Era só isso que eu queria pontuar. Tá bom? Tá bom. Agora, Tá bom, eu quero pontuado, mostrar porque eu aquela senti planilha. falta de falar do serrote também. Deixa eu parar aqui, eu vou compartilhar a planilha, que é para vocês fazerem um controle orçamentário, que essa parte é bem legal. Que é a mais importante aí para vocês estarem fazendo essa gestão. Então, aqui, como eu disse, né, a gente tem a renda, né, você coloca as suas fontes de renda, salário, renda extra, ao longo do ano, dos meses. Os gastos essenciais, que é aquele de 40% a 60% lá, né, onde você, são os custos fixos, né, aluguel, internet, mercado, transporte, então você vai preenchendo aqui ao longo do mês os seus gastos. Lazer, né, que seria aquele outro estilo de vida, né, cursos, viagens, então vai entrar nesse outro montante, que é aqueles 25%, 30% lá. E o seu futuro, né, que envolve esses projetos e a aposentadoria, né, então aquele montante que você vai separar. Né, somando tudo isso, ele tem que dar zero, né? Se não pode faltar para cobrir esses gastos todos aqui. Então, é aqui onde você faz esse balanço para estar acompanhando aí seu dia a dia e separando aquele montantezinho ali para aposentadoria e projetos e, ao mesmo tempo, usufruindo, pagando suas contas em dia e tendo o estilo de vida desejado aí. Eu não sei como que a Fran compartilhou essa planilhinha com a Eu outra também não turma, sei, mas a Cláudia Nakama e a Tereza Saraiva tinham perguntado sobre algum aplicativo bom para fazer isso. Tá aí, eu falei, uma boa planilha Excel resolve. E sim, está aí sim, apresentada uma boa planilha Excel para vocês fazerem. sim. Hoje em Começaram dia, por aí. eu acho que nas próprias contas bancárias, existe um negócio que chama Open Finance. Eu acho que eu já falei, né, no outro slide, que o banco ele já classifica os seus gastos, né? Se ele vai para mercado, ele vai para transporte, então já aparece lá classificado. Dá uma olhada dentro da sua própria conta bancária. E se você tem conta em mais de um banco, ele consolida. Esse Open Finance, você abre e fala assim, eu quero puxar minha conta, eu tenho conta no Itaú e no Nubank, vamos supor. Aí você entra no Itaú e qual que é o seu preferido? Você entra lá, um Nubank, por exemplo. Ah, eu quero que todos os meus gastos do Itaú venham aqui para o Nubank. Então, você tem como solicitar, e aí ele puxa tudo e consolida ali num lugar só. E é mais fácil de você monitorar ali. O que eu gosto de fazer também como uma dica o que eu costumava fazer antes de eu ter um aplicativo aqui, antes de eu trabalhar com isso, né? Que hoje eu tenho o aplicativo da empresa, mas meus custos variáveis ali, aquele montante de uns 30%, 20% ali, de
de vida, eu gastava em cartão de crédito. Então, tudo que era estilo de vida, eu jogava no cartão. O que era custo fixo, eu pagava no Pix ou transferência. Então, ficava mais fácil de separar. E aí, eu já me pagava no começo do mês. Recebia meu salário, já ia lá, separava para o investimento, para alguma coisa, para minha reserva, para uma viagem que eu queria fazer também, eu tinha a segregação lá certinha. Isso feito por planilha de Excel. Então, eu jogava o cartão de crédito, eu já considerava que era o meu estilo de vida, outras coisas pagando por Pix e transferência, e o pagamento do meu futuro era já feito logo no início do mês. Eu tenho uma planilha e 2 cartões de crédito. Um Bom, é para custo fixo, o outro é uma para boa estilo também de ter 2 vida, cartões para identificar, né? Sim. para Cada identificar. um se adequa de uma Cada um forma, vai né? fazer de uma forma. Isso. Por isso que eu falei o seguinte, a construção desse ir atrás de um app, que está pronto, de um formato pronto, muitas vezes eu não começo por aí. Eu começo fazendo o meu, como eu quero ver, o que eu preciso ver. E depois eu busco uma saída para isso. Então, Sim. eu acho que é muito melhor que porque você começa raciocinando sobre a minha forma de fazer as coisas, no meu jeito. Então, eu prefiro, vamos dizer, dar essa... É a minha dica, vamos dizer. Procure primeiro a sua forma e depois você vai para o aplicativo, se necessário. Sim, o importante é você ter a visibilidade do que está Pronto. acontecendo. Mas do Porque seu jeito, né? a gente De fala como você assim, quer ver as coisas. a gente fala assim, mas eu gasto tão pouco, eu só compro o necessário. Na hora que você põe no papel, na hora que você começa a monitorar, você fala, mas aquilo era só R$ 15, aquilo era só 20, foi só R$ 50 que vai ser esse mês só. Na hora que você vê, tá Foi um monte. R$ 1.000 que foi de coisinha em coisinha, e você fala Com assim, eu não certeza. aproveitei esse dinheiro, né? Exatamente. É bem isso. É bem isso. Mas hoje em dia, vamos dizer, com essas facilidades do Pix, por exemplo, isso daí ficou muito mais fácil de você acompanhar, né? Sim, sim. Agora, é você ter um método. Qual é o método Gabriela, qual é o método Sérgio, qual é o método Vitor, da Cláudia, né? Cada um vai ter um método que vai achar mais cômodo, para você poder fazer as coisas. Porque muitas vezes, se você compra pronto, ela não vai te moldar bem no corpo, né? Não vai. Tem que ser tailor-made, como, né? Seria a forma. Você fazer o seu próprio, vamos dizer, maneira de acompanhar, maneira de... Sim, e como a gente mencionou na apresentação passada, né, a gente falou de alguns lugares que vocês podem estar buscando essa educação financeira, né, buscando informação. Tem bastante conteúdo hoje de internet que é valioso aí, que dá para vocês acompanharem. O pessoal gosta bastante da Natália Arcuri, né, do Primo Pobre, como é que é o nome dele? Primo pobre é ótimo. Eu esqueci o nome dele. Eduardo. Não, O sobrenome dele é difícil. Eduardo alguma coisa. Ele é mais conhecido como Primo Pobre. Mas ele é bem, bem didático. Ele e a Natália são ótimos. E o pessoal do Grupo Primo também é bem bacana. Eles têm informação ali de todos os níveis ali, né? Do mais básico até mais investimentos mais avançados, né? Conteúdos mais elaborados. Gabi Aline Nascimento quer falar alguma Oi, coisa aí, Aline, boa parece. noite, pode falar, por favor.
Oi, boa noite. Não, eu queria só falar que educação financeira começa em casa, né? A Sim, gente tem conta para pagar, salário que recebe, então a gente já começa já em casa já. é É, isso aí. teve uma época que eu comecei a fazer planilha. É isso mesmo, é isso mesmo. É o que a gente estava mostrando aqui. Você entrou agora há pouco? Eu entrei agora, Ah, sim, sim. A aí não deu gente, para mim ver. a gente mostrou, até compartilhamos uma planilha, acho que está no chat. Depois isso, Planilha para fazer esse controle essa em casa. apresentação vai estar gravada. Ah, tá Sim, bom, obrigado. Ok, por nada. verdade. Mas alguém, pessoal, querem falar, fazer perguntas aí? Se ninguém quiser falar, pode escrever pelo chat que a gente responde também. Isso. O Bruno tinha compartilhado também, eu estou vendo a Luciane falando da renda extra. Ele tinha compartilhado um conteúdo sobre isso. Eu não lembro, eu não salvei, mas tem algumas coisas bem interessantes aí, como renda extra, Luciane. Eu vou ver se eu consigo mandar para a Fran ou se a gente consegue recuperar É, o que o Bruno enviou semana eu passada. não vi também, eu não vi. Ele postou sobre isso, não. Gente, alguma pergunta aí que o tempo está correndo. Vamos lá, o que vocês acham difícil fazer? Dentro de tudo que foi falado, o que vocês acharam mais difícil fazer? Tem como você resumir o que foi dito assim hoje? Aline, vai estar gravado. Você Ah, pode estar tá, vendo depois, tá bom. tá bom? Bom, o que é mais difícil? O que é mais difícil fazer dentro de tudo que foi falado? Ah, acho que quem falou aqui, a Cláudia falou, pagar as dívidas. E aí, Cláudia, tem que fazer essa organização orçamentária, né, logo no início ali, para poder estar sobrando para pagar essas dívidas, né? O Exatamente. foco da organização orçamentária vai ser, a princípio, para pagar as dívidas. Então, eu acho aquele último slide, onde que foi exposto o que você pode, o que você consegue, o que você deseja. Eu sempre, talvez o Vitor vai lembrar aí, né, Vitor? Que eu sempre falei na entrevista, a gente tem que fazer 4 perguntas básicas na nossa vida para fazer um planejamento. O que eu quero, o que eu posso, o que eu preciso e o que me impede. Se a gente tiver dentro dessas 4 linhas de pensamento, né, você fazer uma reflexão. O que eu quero? Quais são os projetos? O que eu posso? É a tua renda. O que eu preciso? São os gastos obrigatórios. O que me impede de fazer poupança? Né? De alguma maneira de guardar dinheiro. Então, eu acho que um planejamento financeiro é a gente estar sempre se perguntando, dentro daquela roda, daquelas 3 ou 4 rodas, onde é que nós estamos? E quais são os meus objetivos? Como é que eu quero organizar minha vida? Isso é um planejamento.
Por isso que eu falo que dentro dessas gama enorme de variáveis que a gente tem, a gente acaba sempre fazendo um planejamento que é falho, mas a gente vai atrás. Falei um dia, opa, vamos de novo, onde é que eu falei? Vamos lá, me pergunto tudo outra vez. Eu me pergunto tudo outra vez. Caiu 11, levanta 12. E aí a gente vai construindo o nosso planejamento. Diga, Francisco. Seu Sérgio e Gabriela, eu acho também que dificulta muito, principalmente de casado. O parceiro também não compreende seu raciocínio. Sim. Mas aí cabe a você convencê-la, mostrar as suas razões. A gente conversa, mas parece que entra no ouvido e sai no outro. A vida é difícil mesmo, meu caro, não é fácil, não. Não é fácil não, viu, seu Sérgio? Não é fácil, não, é difícil. Vida Francisco, é difícil. Vocês têm que estar bem alinhados, tem que colocar objetivos conjuntos aí para vocês poderem estar entendendo, né, o que fazer, né, assim, vocês têm filhos hoje? Temos uma filha. Então, é um bom ponto aí para vocês se alinharem, né? Qual é o futuro que vocês querem dar para sua filha, né? Então, assim, mostrar que vocês precisam estar poupando, estar separando agora para poder dar o melhor para ela, né? Filha, desculpa, ou filho? É filha. Filha. Dar o melhor para ela, né? Uma educação, um futuro. E, ao mesmo tempo, está se aposentando, né? Com segurança lá na frente. E, pessoal, algo que eu não comentei aqui, que a reserva de emergência, né, é o ponto principal que eu falo para estar construindo, e tem um ponto bem importante que a gente tem que abordar nos planejamentos financeiros em geral, que é a parte de seguro. Se você não tem nada na sua reserva de emergência hoje, você vai começar a construir, a reserva de emergência ela é uma construção lenta, né? É gradual, conforme você vai colocando lá. Hoje eu posso aplicar R$100. Então, esse mês, dali 2 meses, eu vou mais 100. Aí eu vou aumentando aos pouquinhos. Então, é algo muito lento. Então, o que acontece? É importante que vocês tenham um seguro de vida também, porque não vai só proteger em casos de fatalidade, te protege também em casos de você não estar podendo trabalhar, acontecer alguma coisa, né, que te implique em estar evitando que você tenha a sua renda. Então, esse paralelo, né, da construção da reserva e ter o seguro, né, são as duas bases ali que você precisa ter, né, para iniciar uma base sólida aí do teu patrimônio, né? E ficar tranquilo ao mesmo tempo, né? Obviamente. Muito bem colocado. Sobre a questão do casal, eu lembrei de um vídeo, vou ver se eu consigo compartilhar agora, não sei se a gente tem tempo, acho que já estamos para acabar, né? Eu posso estar enviando aqui, acho que foi... Quer ver? Aqui, como convencer a sua esposa a economizar. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui no... Você já botou aqui no Instagram, isso. Depois o pessoal pode assistir o vídeo, né? Ele fala assim... desculpa, Diga. Sérgio, desculpa. Pode falar. Segue. Não, que você senta com a sua esposa e todo mês mostre para onde o dinheiro está indo. Porque aí ela também vai entender,
o que está acontecendo, né? E aí vai se empolgar que o teu patrimônio está crescendo, né? Ela vai ver que aquilo está fazendo sentido, tá gerando alguma coisa, não está indo para qualquer lugar, né? Então, é importante vocês estarem alinhados dessa forma. Não só nos objetivos, mas mostrando para ela, que é isso que o Bruno fala aqui nesse post. Bom, pessoal, acho que se ninguém tiver mais dúvidas, a gente pode estar finalizando. Sasha, você tem algum comentário, alguma coisa a pontuar? Não, não, só informar que a gravação vai ficar, que a gente colocou a gravação, então amanhã de manhã eu já disponibilizo para vocês ela para quem entrou agora. Legal. Tá ótimo, legal, tá bom. Agora, Deixa eu fazer só uma gente, pergunta, dois, por favor. pois não, Sim, claro. Sobre o investimento, né, no Tesouro Selic. Certo. Esse Tesouro Selic assim, você colocando dinheiro lá, você pode retirar na hora que você precisar ou não, ou tem um tempo? Sim, é liquidez diária. Né? Sim. Pois tá certo. Pois tá bom, obrigado, viu? Tá bom, imagina. E você pode estar acessando através do seu banco, você pode estar fazendo a aplicação através do seu banco, né? Ou entrar no Tesouro Selic, no site do Tesouro Direto, fazer uma conta lá, e lá você vai poder fazer essa aplicação, né? Puxando através de alguma corretora que eles vão te direcionar lá dentro do site do Tesouro Direto. E é importante você verificar que para a reserva de emergência é o Tesouro Selic. Você vai ver vários tesouros lá, IPCA, Renda Mais, Educa Mais, mas para a reserva é o Tesouro Selic. Tanto faz se é o 31, 2031, 2028, mas é o Selic. isso. Alguns bancos cobram algumas taxas extras para fazer essa transação. Então, muitas vezes eu prefiro estar indo no site do Tesouro para fazer essa aplicação, por lá. Às vezes também eles oferecem alguns que são com juros semestrais, o banco, eu já vi casos de banco que oferece só os tesouros com juros semestrais. Em contrapartida, lá dentro do Tesouro Direto, você vai ver um que chama principal. É mais interessante estar aplicando nesse principal do que os com juros semestrais, ao meu ver, porque a início, né, como vocês estão construindo o patrimônio, você não precisa ter essa renda caindo todos os meses, né? No caso, o juro semestral significa que ele vai te pagar juros semestralmente, ele vai te pagar um montantezinho lá a cada semestre. Você não precisa disso. Para você construir o seu patrimônio, você teria que reinvestir esses juros que estão caindo. Então, para você não ter esse trabalho de ficar reinvestindo, vai lá e já investe no principal. Estou resumindo aqui, tá, gente? É bem mais aprofundado se for pegar no detalhe para explicar, tá bom? Uhum. Exato. Bom, pessoal, acho que... Bom, é só falar que isso, vou finalizando aqui, planejamento financeiro é disciplina. Exato, é isso mesmo. Então, disciplina é a palavra-chave. Exato. Bom, alguém mais? Se ninguém tiver mais nada, canal no YouTube sobre educação financeira. Sim, temos vários aí. A gente estava falando da Natália Arcuri, não sei se você conhece, Samara, do Primo Pobre, que eu esqueci qual que é o nome dele exato, mas ele está como Primo Também não Pobre sei. no YouTube. Foi isso que eu Deixa eu escrevi também. procurar aqui, peraí. Quer ver? Eu vou passar aqui esses links para vocês. Ele é muito bom.
Eduardo Feldberg. É esse. Não achei. É esse, ó. O da Natália Arcuri. Deixa eu pegar o YouTube dela. A Natália Arcuri, acho que é o Me Poupe, né? Botou aqui o... Tem um podcast que eu passei na aula Botou passada. meu Pope. Quem É, é? eu passei sobre planejamento financeiro, um podcast bem legal, dos economistas. Peraí, deixa eu compartilhar esse aqui. Que esse eu compartilhei semana passada, achei legal esse. Bom, Podem seguir meu Instagram também, se vocês quiserem. Tô passando aí. isso aqui. Eu sempre compartilho coisas por lá também. Tá bom. Isso eu vou te seguir, Gabi. Isso. Isso eu vou te seguir. Não tinha ele, mas eu vou ser um seguidor seu. Então tá bom. Tá bom. Gente, podem acessar a gente também, pegar nossos contatos aí para tirar dúvidas, podem estar entrando em contato, tá? Isso, com certeza. Eu não sei como que a Fran também disponibilizou, porque o Bruno, né, semana passada falou, a gente fica disponível aí para tirar dúvidas de vocês, e Isso. eu não sei como que a Fran compartilhou nossos contatos aí, mas se quiserem Não sei, falar mas, comigo... É porque em cada um desses slides eu acho que merece uma reflexão de cada uma das pessoas que estão aqui presentes. E olhar para os slides que foram mostrados e se perguntar, onde que eu me encaixo? Fala, Vitor, Sim, você pode levantou falar, a mão. Vitor. Você está no mudo, Vitor. Nossa. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, eu estava pensando em uma pergunta até agora. E você disse, né, que é bom nós sabermos economizar para pagarmos as despesas, né? E as despesas ou alguma outra coisa dizer que nos pegar de surpresa, né? Uhum. Alguma coisa que não estávamos prevendo chegar. Uhum. Exato. Vitor, surpresa a gente vai ter sempre. E a reserva de emergência serve exatamente para isso, para que você, vamos dizer, consiga superar essa fase. Imprevistos. Esse imprevisto, esses tropeços que a vida vão colocando no seu caminho. Certo. E eu pensei numa coisa que será que não daria para prever o gasto de alguma dessas despesas surpresas? Não tem alguma coisa o quê? Desculpa? Eu fiquei pensando se daria para a gente prever o gasto
de alguma dessas despesas antes que aconteça. A reserva de emergência é justamente para isso, Sim, sim. né? Para você Ô, não Vitor, precisar prever, para você já ter ali o teu recurso guardadinho, né? o que acontece é o seguinte, você prever, é assim, você consegue prever o tempo de amanhã, o tempo daqui a um mês? Prever com alguns aplicativos bons de meteorologia, a gente consegue ver alguma coisa, mas ninguém tem certeza de nada. Uhum. Então, a vida é incerteza. Quer dizer, o futuro ele é incerto. Então, por isso que se planeja, se constrói metas e que a gente vai errar, porque o futuro não é certo, o futuro é incerto. Então, eu falo errar, Gabi, nesse sentido, porque a gente prevê, mas o futuro é incerto. Então, a gente nunca vai chegar lá no ponto exato, a gente chega perto. Então, o planejamento serve para dar uma guia, dar um rumo na sua vida. Não te deixar ao léu. Exato. Você saiba navegar, né, dentro desse mar de incertezas. Isso mesmo. Então, Bom, podemos encerrar, minha gente? Combinado. Combinado. Gabi, ótimo. Valeu. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigada, Obrigada, boa Sérgio. Obrigado. noite. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Sasha. Tchau. Tchau.